Olá, eu sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa do município de Petrolina, e nós vamos estudar agora o gênero romance de ficção científica. Vamos lá? Então, o que é a ficção científica? É um gênero ficcional que foi desenvolvido no século XX e se refere às narrativas que vão incluir componentes científicos como essenciais ao andamento da trama. Esse gênero consiste primeiramente, de uma elaboração de fatos e princípios científicos em forma de narrativa, mas também pode abordar temas fantásticos que, inclusive, contradigam tais fatos e princípios. Entretanto, nas duas situações, deve haver algum nível de plausibilidade e verossimilhança, ou seja, de compatibilidade com a realidade. Como tudo isso começou? Então, suas raízes na história da literatura remontam ao início do século XIX, com a novela gótica Frankenstein, da autora inglesa Mary Shelley. O terror psicológico de Robert Louis Stevenson em O Médico e o Monstro, e os romances de Júlio Verne, que é bastante conhecido, né, esse escritor, com livros como A Viagem ao Centro da Terra ou A Volta ao Mundo em 80 Dias, baseado nas invenções científicas e as novelas de crítica social também de Wells, ou seja, A Guerra dos Mundos, que é desse autor. A popularização massificada da ficção científica teve início a partir de 1926, quando Hugo fundou a Amazon Stories Magazine, que foi uma revista dedicada exclusivamente a histórias desse gênero. Pode-se classificar a ficção científica, gente, como um subgênero dos romances de aventura, mistério, drama e horror. A diferença essencial é que a diferença dos demais gêneros tenta convencer o leitor de que as situações apresentadas podem ser possíveis no contexto atual, mas não são verossímeis. Ou seja, as narrativas de aventura, elas podem conter histórias que não tenham, né, na verdade, semelhança com a verdade, tá bom? Já os romances ou as histórias de ficção científica, elas são baseadas em explicações científicas, né, ficcionalizadas, ou seja, tem que haver a verossimilhança, ou seja, tem que ter, na verdade, uma relação com a realidade. Apesar de ser considerada por poucos um gênero literário favorito, a ficção científica ganhou bastante popularidade devido à rádio, televisão e histórias em quadrinhos e cinema. Muitas vezes as obras elas são adaptadas de romances famosos, como no caso dos filmes de 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é um filme bastante conhecido, né, que teve recorde de bilheteria e, na verdade, é baseado num romance de ficção científica. Eu trouxe aqui alguns gêneros, né, alguns clássicos desse gênero. Então, eu vou apresentar para vocês aqui alguns clássicos do gênero ficção científica. Um deles é O Fim da Infância, de Arthur Clarke, né? Nessa obra, gente, o autor vai enfocar de forma incrível temas ligados essencialmente à jornada humana, em um ponto de vista, em um ponto do futuro, a pobreza, bem como toda e qualquer ambição por bens materiais. Ela foi aqui eliminada. Então, tudo por conta de uma estirpe de aliens que se aproxima da Terra. Suas espaçonaves movem-se lentamente sobre os principais centros urbanos do planeta. Qual será agora, então, o destino da Terra? Quem são os extraterrestres? Por que permanecem invisíveis? Então, é uma obra de ficção científica. Outra é Fundação, de Isaac Asimov. Esse volume traz uma trilogia, né, muito famosa, onde um matemático cria um cálculo intrincado que ele revela o destino do homem. Ele permanece e percebe que o futuro é praticamente comandado por uma organização
conhecida como Fundação Enciclopédica. O autor aí, então, se inspira na trajetória histórica do Império Romano para desenvolver sua trama. E ele vai mesclar reflexões sobre o porvir e uma conspiração. Outra obra, né, conhecida como ficção científica, é O Neuromancer, de William Gibson. Esse clássico é um antecessor da famosa trilogia Matrix, que fez muito sucesso aí e ainda faz, né? Ela provocou uma profunda transformação nesse gênero literário. O livro deu origem à concepção cyberpunk, e nele surge pela primeira vez a imagem do homem vinculado a uma máquina para mergulhar em outra dimensão do real e a outras pessoas. A história, então, vai girar em torno de um hacker, que ele é rejeitado, um samurai que vive nas ruas e um fantasma que assombra o computador, um terrorista que invade as mentes e um Rastafari. Os caminhos dessas criaturas se cruzam em uma trama sensual, agitada e curiosa, na qual se desenrola o eletrizante embate entre o ser humano e as inteligências artificiais. Outro filme, né, bastante conhecido e, na verdade, que fez muito sucesso, são Realidades Adaptadas, de Philip Dick. Esse autor põe em questão as concepções de real e imaginário em sua obra. Entre seus livros mais famosos está O Homem do Castelo Alto. Porém, esse livro de histórias curtas já antecipa os elementos que vão marcar sua produção literária. Entre os contos que aqui se encontram estão aqueles que deram origem aos clássicos cinematográficos no campo da ficção científica, tá certo? Tais como Minority Report, que é o agente do destino, e o Vingador do Futuro. Para finalizar, a gente traz aqui também o exemplo de outro clássico, que é Nevasca, onde Hiro é um personagem que vai habitar dois mundos diferentes em algum momento do futuro. No universo que costumamos chamar de realidade, ele é um entregador de pizzas numa das corporações que, ao lado de indivíduos mercenários, comanda os Estados Unidos. Já no mundo virtual, o metaverso, ele integra a nata que deu origem a essa dimensão, pela qual navega todo tipo de avatar. Nos dois universos, o protagonista é um samurai hábil e terá de recorrer a este dom para libertar as várias dimensões de um perigo sinistro, ok? Então, a gente vai ficando por aqui. São algumas sugestões de obras literárias e de filmes que vocês podem procurar para, na verdade, assistir, tá bom? Nós vamos ficando por aqui com a nossa aula e até a próxima.